Boa noite a todos, todas e todes. Bem-vindos a mais essa live que a ICM Cabedelo está fazendo na noite de hoje, com o tema Aquilombando-nos, Saúde em Resistência. Conosco está o Adailton, ele é psicólogo e também faz parte da ICM Cosses, lá de Salvador. E conosco também está o reverendo Igor Simões, pastor auxiliar da ICM Fortaleza e farmacêutico. Meus amados, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco hoje e debater esse tema que atualmente é muito delicado e complexo dentro da nossa sociedade. Mas, sem mais delongas, eu vou pedir para que cada um se apresente, porque eu já dei um resumão do currículo de vocês, aí vocês fiquem à vontade para fazer a complementação. Adailton? Pode começar, daí. Pronto, vamos lá por ordem alfabética. Boa noite a todos, a todas e a todos. Bem estilo escola. Eu sou Adailton, sou profissional da psicologia e das ciências sociais, e a minha formação ela é dupla, né? Tento ter um pensamento interdisciplinar e atuo atualmente na clínica e em educação, né? Atuo com o ensino fundamental, a educação de jovens e adultos, e com formação de psicólogos e psicólogas em duas faculdades privadas aqui em Salvador. Né? Então, tenho uma trajetória muito forte em educação, e agora, há um tempinho, retornando para a clínica e para o trabalho em grupos, que é uma área que eu gosto bastante na psicologia. Tá? Eu sou de Salvador, sou da COSSE de Salvador, faço parte do Ministério de Música, da nossa comunidade. Estamos aqui para debater esse tema tão importante que tem relação com o nosso tema anual, né, da ICM Brasil. Muito bem, boa noite a todas e todos. Eu sou o reverendo Igor Simões, pastor associado da ICM Fortaleza. Atualmente, dentro da Rede Brasil, coordeno o desenvolvimento das ICMs no Nordeste, né? Serviço ao qual a gente torce que a gente consiga fazê-lo cada vez melhor a partir de 2021, tendo em vista todas as contingências da pandemia, né, que estamos passando ainda, né? E eu sou farmacêutico de formação, né? PhD em Ciências Médico-Cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará, e atualmente eu leciono também numa universidade privada, sou professor universitário da disciplina de farmacologia para os cursos de farmácia, nutrição e psicologia, né? E aí a psicologia é a psicofarmacologia. E também atuo na assistência diretamente como farmacêutico hospitalar no Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, que é um dos hospitais de trauma referência do Nordeste, né, em atendimento de pacientes traumatizados, queimados, intoxicados e com traumas fisiológicos importantes, né? Então, para a gente é um prazer estar aqui, né, nesse momento, e principalmente aí contribuir com essa discussão sobre o Sistema Único de Saúde, sobre os impactos dele, né, principalmente na vida das populações mais vulneráveis, né, daquelas populações que precisam aquilombar-se, né? Para mim é um prazer estar com vocês, certo? Eu não tive tempo de cuidar da indumentária, tá? Porque acabei de chegar de viagem, então peço desculpas por estar, de fato, ao vivo, do jeito que eu acabei de chegar aqui, onde eu estou agora, porque estou no meu período de férias, tá? Mas essa é a graça de se aquilombar, reverendo. A gente já chega e já se junta para fazer o que o tema de hoje nos sugere, só para resistir, para continuar lutando e continuando botando a cara no sol. Mas mesmo assim, muito obrigado mais uma vez pela Isso presença mesmo. e participação de vocês dois. E já que nós estamos meio em escola, né, vou começar mesmo pela ordem alfabética. E queria saber de você, Adailton, como é que você vê, você falasse um pouquinho sobre essa questão da saúde, né, mental dentro do atual cenário que nós estamos enfrentando hoje.
Fique à vontade para você fazer sua exposição. E você que está nos assistindo, se quiser deixar algum comentário ou alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer isso no vídeo. É bom pensar a saúde mental em contexto de pandemia, né? E aí é bom discutir quais são os determinantes da saúde, como é que a saúde, os processos de saúde e doença, eles são construídos em nossa sociedade, né? E nós sabemos que existem vários grupos na nossa sociedade brasileira que são vulneráveis, né? E quando a gente vai pensar nesses grupos vulneráveis, a gente vai pensar aí na população negra, nas mulheres, em especial nas mulheres negras, na população LGBTQI+, nos idosos, né? A gente pode pensar uma série de grupos que experimenta aí uma série de violências que têm impactos profundos na saúde mental. E, a meu ver, né, pela escuta clínica nesse período, pelas notícias que eu acompanho, pelas discussões que a gente faz num grupo, num plantão psicológico que a gente tem na FTC, a gente percebe que a pandemia ele veio ela agravou, né, uma série de desigualdades e veio potencializar uma série de violências. Então, se essas populações já experimentavam essas violências, esse sofrimento, que produz sofrimento mental, né, sofrimento psicossocial, a pandemia ela veio potencializar. E recentemente eu tenho pensado muito sobre isso, né? Por exemplo, o impacto que tem sido a pandemia gerando desemprego, e hoje saiu até uma reportagem falando do desemprego entre as mulheres, e eu conversando com uma colega que é historiadora, e a gente discutindo, né, em especial as mulheres negras, né? Então, a pandemia ela potencializou essas desigualdades, as violências e os sofrimentos. E falar de aquilombamento nesse período é falar de estratégias que a gente pode criar, né, seja através do SUS, para quem está atuando no Sistema Único da Saúde. Nesse momento não estou, fiz parte do Sistema Único da Saúde há alguns anos, né, pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. A gente percebe, até porque o próprio sistema não dá conta dessas demandas altíssimas, a gente percebe que a gente tem que potencializar, se aquilombar e construir estratégias para a população, né, para essas populações em especial. Né? Então é algo importante para a gente estar pensando e refletindo. Então, saúde mental é um tema que a gente discute muito na formação de psicologia, e eu penso muito na dimensão, na discussão sobre saúde biopsicossocial, né? Nós somos seres biopsicossociais. É importante pensar nesse determinante social da saúde, quanto impacta na subjetividade das pessoas. Muito interessante isso que o Adailto começa nos trazendo, né? De pensar mesmo, né, nessa questão da saúde mental. E dentro do Ministério, aí eu quero fazer uma interseção com o Ministério das Igrejas da Comunidade Metropolitana, né? Dentro do nosso ministério, a questão da saúde mental sempre foi algo importante, uma vez que a gente trabalha com populações muito vulneráveis, né? Então, é o público LGBTQI+, total, né? E outras realidades que vão se juntando, né? Como a questão de, muitas vezes, da intolerância religiosa, certo? As questões ligadas às próprias questões raciais, né? De homens, de mulheres negras, principalmente de mulheres negras, né? E obviamente, todos os fatores que não abarcam apenas, né, de forma muito limitada, a questão do ser LGBTQI+, tá? É a questão do ser LGBTQIA+, e ser um homem preto, uma mulher preta, e ser um LGBT surdo, surda, e ser um LGBT cadeirante, ser um LGBT cego, ser um LGBT idoso. Então, dentro dessa perspectiva, a gente sempre vai trabalhar também as questões da saúde mental, pensando, né, a partir, digamos assim, a gente não usa esse nome na ICM, mas a partir do nosso, aspas, público-alvo, né, digamos assim, aqueles que primeiro acorrem a nós, a partir dessas pessoas, pensando que outros tipos de violências, né, e de marcas psíquicas que geram sofrimento psíquico nesses entes, que a gente pode, enquanto igreja, uma redução desse sofrimento, né, que é um sofrimento psíquico importante e que é uma doença mental, não deixa de ser, né? Esqueci também de um grupo quando eu estava aqui, né? Pessoas LGBTQI+, QIA+, HIV positivos, né? Que são extremamente
como é que eu posso dizer? São muitas vezes, além do preconceito, né, essas pessoas são também pragmatizadas de diversas formas. Então, essa discussão estigmatizadas, né? E aí essa questão, né, da retirada dos estigmas, de todos esses estigmas, é um papel importante da gente enquanto igreja. Então, eu queria fazer essa interseção, né, algo que está dentro do que a gente pensa sobre saúde mental, mas dentro do nosso papel enquanto igreja militante dos direitos humanos, o pensar, né, a saúde mental da população LGBTQIA+, ela não é pensar apenas, né, nessa sigla, né, é abranger todas as outras esferas e realidades que possam ser esferas e realidades que gerem nesses indivíduos o sofrimento psíquico. E aí por isso que é importantíssimo a gente discutir sempre sobre isso. Ela é uma discussão que nunca terá um fim, né, digamos assim, porque a gente sempre vai ter coisas novas para trazer e perspectivas novas mesmo de pastoral, e de vivência ministerial na comunidade, né? E o mais interessante é, fazendo um gancho na tua fala, Igor, que na live da terça-feira passada, quando a gente falou um pouco sobre negritude em resistência, a professora Socorro Pimentel, ela trouxe essa provocação, né? Porque, bom, a live de hoje era sobre negritude, ela falando, mas a gente deve lembrar sobre a interseccionalidade, que a nossa não existe só a figura doente da pessoa negra, né? Doente negro. Outras pautas transpassam por ela não é uma pauta pura, né? A questão do gênero, sexualidade, classe social e tantas outras, elas perpassam e faz com que a gente reflita nesse aquilombar, né, do que nós, ou pelo menos no que a ICM vem trazendo esse ano, essa perspectiva do aquilombar, do se juntar, de se sentar todo mundo por igual e ver e estar na realidade do outro, isso, né? E refletir um pouco a sua e a do outro, sem fazer, como eu posso dizer, críticas pesadas, né? Mas compreender e amar dentro do amor de Cristo. Bom, dentro dessa... Bom, pastor, fique à vontade, que eu sei que você está louco nesses comentários. Boa noite a todos. Mailton só vê o microfone ligando e desligando. Já é o sinal que eu quero falar, né, Mailton? Boa noite a todos. Que alegria, né, estar com você, Adailton, com o Igor, pessoas que eu amo demais. Lógico, vou nem falar Mailton, que o Mailton é uma presença constante na minha vida. E que bom a gente estar debatendo, né, trazendo esse tema tão atual, tão nosso, tão raiz nosso, né, sobre essa resistência na saúde, como o Igor traz, né, transpassando tantos outros temas, e é uma realidade nossa, e pegando só uma deixa, né, do que o Igor colocou, do que o Mailton também coloca, como essa igreja militante em direitos humanos, a gente traz esses pontos chaves para esse diálogo, e esse diálogo ele vai se destrinchando de uma forma muito abrangente, porque quando as pessoas apontam até a ICM como uma igreja gay, uma igreja LGBT, às vezes até repreendo, de ops, calma, uma igreja inclusiva. E as pessoas não entendem o porquê eu travo na hora, porque nós não somos de um público específico, nós somos de todos. E quando a gente fala de todos, é todos. É negritude, é saúde, quando o Igor traz as temáticas que nós trabalhamos quanto igrejas da comunidade metropolitana, e aí a gente vê esse mosaico tão belo, né? Eu sei que a ICM lá de Fortaleza, ela tem um trabalho com as pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS muito forte, né? Muito forte, muito contundente. Eu sei que o trabalho de militância lá na COSSES, em direitos humanos, ela é muito forte. E aí a gente vai pegando um pouco do trabalho de cada ICM, de cada congregação, de cada comunidade aquilombada, e vai eclodindo. A gente vai
mexendo, né, esse caldeirão todo para fazer realmente o nosso rosto ele ser mais visível e trazer à tona o diálogo. E essa é a proposta desse ano da festa de aniversário da igreja, né? Foi um tema, né, que eu e Maio sentamos para discutir mais como a gente ia festejar esse ano. A gente tem o costume de fechar a rua, 3 dias de festa, celebrações, né, aquele retetê, aquele bate-cabelo no meio da rua. Mas em meio à pandemia, a gente está meio que sem poder, né, ficar com esse nosso espaço cotidiano. Mas que bom, porque estamos sendo provocados a sair do nosso comodismo, né, da nossa cadeira de conforto, para abranger, né? Então, esse ano de que a festa da ICM ela é todo mês de janeiro, pegando esse mês de fevereiro, que é dia 9, né, o dia realmente de aniversário da igreja, mas a gente está celebrando com toda a ICM Brasil, né? Porque toda semana a gente traz um tema diferente, pessoas diferentes da comunidade que não são da comunidade também, e traçando um pouco do nosso trabalho. Na verdade, falar sobre saúde é uma constante que nossa comunidade tem. Eu digo nossa, eu digo quanto ICM, não apenas no Brasil, mas no mundo. Vivemos a dor da perda de pessoas no começo lá da pandemia do HIV/AIDS. Perdemos inúmeros irmãos, inúmeras pessoas simpatizantes da comunidade, familiares em meio à pandemia. E a gente vem perdendo também com a Covid-19, a gente vem sofrendo quando a gente busca os nossos postos de saúde, quando a gente procura os postos de pronto atendimento, as UPAs, os hospitais, e esse é um tema muito pertinente. Como cada comunidade vem vivenciando, as comunidades aqui presentes nesse diálogo, como vem experimentando essa dor e as delícias da Covid-19, porque a Covid também nos traz um ensinamento muito forte, e ela traz, acima de tudo, uma reflexão sobre nivelamento de amor. Vejam que as pessoas que nós estamos perdendo, as vidas que nós estamos perdendo, não são apenas LGBTs. São pessoas humanas. E é assim que a Igreja da Comunidade Metropolitana trata as pessoas humanas, e não por siglas. Por isso, a pertinência, a eloquência desse diálogo tão vivo e comum para todos. Então, desde já, eu só tenho que agradecer pela presença de vocês, pela disponibilidade de vocês, né? Tirar um pouquinho da zona de conforto, né? Poderiam estar em qualquer outro espaço nesse momento, mas estamos aqui dialogando e construindo algo muito bom para a sociedade, acima de tudo. Nessa construção social, vou pedir para que o reverendo Igor fale um pouco, né, sobre essa questão farmacêutica, né, que afinal de contas, a saúde mental na atual conjuntura, ela se tornou tão importante quanto a bendita cura da Covid-19, da vacina, da tão sonhada vacina que eu e o Adailton comentávamos antes da live. Então, reverendo, fique à vontade para fazer sua exposição. Bom, então, né, dentro desse cenário atual que a gente está vivendo de pandemia desde março de 2020, né, e agora já estamos aí entrando no 10º mês, né, da pandemia vigente aqui no Brasil, porque a gente não pode esquecer, ela não acabou, pelo contrário, né, tem aumentado de forma muito substancial. Hoje de manhã mesmo, antes de sair da cidade do Rio de Janeiro, via os noticiários e assim, fiquei muito chocado, né, porque de fato você tem um aumento generalizado, praticamente no país inteiro. Essa emergência, isso obviamente dá-se, né, pelo aumento das próprias aglomerações, né, e de todas as festividades que tiveram no final do ano, né, e obviamente isso é fruto também de algo que as pessoas estão atribuindo a distúrbio mental, mas que na verdade é pura falta de empatia ou apenas a pessoa está ignorando o fato, né? Não, olha, eu já passei o ano todo, 2020 já foi horrível, eu passei o ano trancafiado,
E aí, nesse momento, eu preciso mesmo é extravasar, eu preciso mesmo é sair, eu preciso mesmo é estar com os amigos e amigas, eu preciso mesmo é estar em festas com muitas pessoas, né? Obviamente, não desprezando o fato da importância de se tirar férias, né? De se ter férias, mas que se possa fazer isso de uma forma minimamente responsável consigo e com os outros, dentro da perspectiva, muitas vezes, de respeitar, né? E não ir a determinados lugares, né? Ou não fazer determinados passeios, mesmo estando de férias, tendo em vista o cenário pandêmico e a, a, grande circulação do vírus que está acontecendo, né? Mesmo pessoas que já tiveram Covid-19, como eu que tive em maio, preciso que essas pessoas tenham cuidado de usar máscaras nos ambientes públicos, né? De fazer a correta higienização das mãos e tudo. Isso tudo vão gerando marcas psicológicas, né? E é onde está o adoecimento mental. Só que antes mesmo da pandemia, e isso se agravou com o nosso cenário pandêmico, é que o grande problema das doenças mentais é que elas muitas vezes elas são tratadas de forma meramente medicalizada. Então, a prioridade para a maioria dos transtornos psíquicos é a prescrição medicamentosa. O que, obviamente, a gente viu crescer muito durante esse período de pandemia. Estou com ansiedade, vou tomar um ansiolítico, vou tomar um antidepressivo e tudo. E isso muitas vezes vai se dar não somente no termo daquelas pessoas que têm acesso, por exemplo, a serviços de saúde privado, no termo de conseguir facilmente uma receita, tá? Mas isso vai se dar também de uma forma desconexa com a terapia completa. E qual é a terapia completa para uma correta saúde mental do indivíduo? Não é somente a medicalização, né? O ideal, e aí eu falo como farmacêutico, é que o processo de medicalização, né, a escolha, né, de um tratamento medicamentoso para um determinado paciente, né, com algum tipo de distúrbio mental ou de sofrimento psíquico, ela deveria ser uma das últimas alternativas. E a primeira alternativa é o acompanhamento desse paciente, né, desse ser que é um ser biopsicossocial, né, com uma terapia com um profissional de psicologia, se necessário, com terapias agregadas com outros tipos de profissionais, como terapeutas ocupacionais, como fisioterapeutas, como educadores físicos. Então, muitas vezes, as pessoas acabam adquirindo transtornos mentais, de ansiedade, de depressão, que poderiam ser muito bem tratados com uma boa terapia e o início da prática de exercício físico, por exemplo. Só que não, você taca logo o medicamento, e aí você coloca aquele indivíduo naquele ciclo medicamentoso, tá? Que vai gerando reações adversas, vai gerando interações medicamentosas, aquele paciente tem uma comorbidade, e nesse sentido, ao invés de você conseguir curar, você trata a sintomatologia do paciente, mas não consegue efetivamente chegar naquele paciente que a gente chama de cura, né? Que é o quê? Nesse caso, seria ter uma mente sã, né? Conseguir aí, a Dailton vai conseguir falar melhor do que eu, conseguir elaborar e reelaborar muitas questões da vida, principalmente relacionadas ao sofrimento, e sofrimento esse que a gente tem passado agora nesse tempo de pandemia, né, de perdermos entes queridos, de nos confinarmos, né, de não podermos transitar da forma que transitávamos antes, quer seja dentro das nossas próprias cidades, quer sejam dentro das nossas regiões, quer sejam entre os nossos estados do Brasil, por exemplo. Né? Então, nesse sentido, a gente tem um desafio a mais para trabalhar a população também LGBT, não esquecendo que a população LGBT também sofre muito, é uma das maiores sofredoras dessa pandemia, porque muitas pessoas LGBTQIA+, moram sozinhas, né? Precisam ter a sua independência, muitas são autônomas, né? A fonte de renda é uma fonte muitas vezes ligada ao comércio ou aos serviços, né? Então você tem uma série de questões a serem trabalhadas, e para além disso, essa pessoa muitas vezes acaba não tendo, né, a pessoa LGBTQIA+, acaba não tendo uma rede de solidariedade. Isso tudo prejudica muito a saúde mental dessa pessoa. Então, dentro do próprio esquema da saúde mental, é importante que a pessoa, né, e aí principalmente a pessoa LGBTQIA+, ela tem o seu quilombo, né?
E aí qual vai ser o quilombo dessa pessoa, né? As suas relações sociais, né? Os seus amigos e amigas, o estabelecimento dos afetos mais próximos, a igreja, né? E aí é para isso que a gente existe, né? Para ser esse espaço de amor, de acolhida, né? Então a igreja vai ter um papel fundamental aí, né? Para aquelas e aqueles que não têm fé, né? O firmar-se, muitas vezes o testemunho nosso, como cristãs e cristãos, também é muito válido, inclusive para os nossos irmãos que não têm fé e que acabam passando por algum tipo de sofrimento, né? A gente não vai pregar Deus para eles, não vai dizer para que eles se convertam, né? Mas vai se unir dentro do mais humanamente possível aquele sofrimento daquela nossa irmã e irmão que de repente pode não crer em nada, que não crê em Deus, que é ateu, que é ateia, né? Então, você criar redes de solidariedade, terapia, né? E todas essas outras modalidades que eu citei são interessantes, né? Principalmente para a saúde mental, para a composição da saúde mental completa da pessoa, principalmente nesse cenário de pandemia, tá? Muito mais, né, do que o tratamento medicamentoso, né? E aí eu quero deixar não uma resposta, mas principalmente aí uma indagação, né? Esse tratamento medicamentoso, né, ou essa medicalização do sofrimento psíquico, ele é válido, né? Que herança iremos levar dele, né, desse procedimento, dessa prática, no período pós-pandemia, né? Então, ficam aí essas questões também, tá? Obrigado. É bom, Igor, trazer essa dimensão da discussão sobre medicalização, né, que é a lógica que perpassa a nossa sociedade, né, a lógica de que os problemas, grandes e complexos problemas, poderiam ser resolvidos através da lógica da medicalização, né, e eu vejo, ontem mesmo chegou uma paciente, que ela falando da dificuldade que foi chegar até a mim, no sentido de que ela já tinha o contato, mas demorou meses para ter uma primeira escuta, né? Então, porque a gente está falando de subjetividade, a gente está falando de medo, a gente está falando de mudança de comportamento, né? Mudança da maneira de pensar o mundo, enfim. Então, as pessoas buscam maneiras mais fáceis para elaborar um sofrimento que não é, ou melhor dizendo, que é biopsicossocial, né? Que envolve aí uma série de relações, envolve a sua história de vida, envolve as suas marcas subjetivas, envolve a sua identidade, né? Então, essas questões que a gente está aqui discutindo, e as pessoas têm buscado, inclusive, não só na saúde, por isso que eu acho que é bem do espírito de nossa época, não só na saúde, buscando a lógica da medicalização, mas também na religião, buscando milagres, né? Buscando receitas prontas. Ontem eu passei uma reportagem falando sobre os coaches no Brasil, né? Então, assim, aí ao ver um dos profissionais do coach, eu olhei e falei assim, eita, parece uma igreja pentecostal, né? Pentecostal, então aquela coisa, né, de que você vai resolver essas questões facilmente. E uma coisa que eu aprendi na pandemia, e tenho aprendido na vida, é que a gente vai se construindo processualmente, né? Demanda tempo. Né? A psicoterapia, por exemplo, demanda tempo, demanda encontros, né? O tempo da elaboração, do conhecimento de si. E as pessoas vêm muito buscando receitas, né? Buscando algo prático, algo rápido, né? Então é importante pensar, por exemplo, falar de saúde mental é falar de qualidade de vida, é falar de emprego e renda, é falar de lazer, é falar de relações, de afetividade, de busca de profissionais que têm uma formação para trabalhar essas questões, né, de espaço de escuta. Eu penso muito a ICM como um quilombo nesse sentido, né, um espaço onde você pode ser, né? Então, assim, quando o Igor foi falando até sobre os ateus, é porque imagina a minha comunidade, não teria nenhum problema. Ninguém vai estar lá dizendo, deixe de ser ateu, não. Nós queremos estar juntos, né? Nós queremos celebrar juntos, compartilhar nossas vidas, né? Então, assim, a marca da ECM, por exemplo, essa abertura, e isso eu tenho aprendido gradualmente, essa abertura para a diversidade religiosa, para a diversidade que são os seres humanos, isso é importante. E é algo que na psicologia eu fui aprendendo, né? Que eu vim de uma formação católica de origem, né? E aí, na psicologia, eu me deparei com essa ciência que me ensinou a entender, respeitar, compreender e escutar a complexidade humana. E quando eu chego na ECM, eu aprendo a mesma lógica. Não preciso colocar o outro nos meus enquadres. Né? Essa semana mesmo tinha um amigo fazendo julgamento moral
de um membro da comunidade, né? Aí ele dizia, ele mesmo já discordia, eu sei que é uma coisa bem moralista, né? Porque ele vem de uma lógica de uma igreja evangélica, mesmo não sendo, ele tem essa marca, né? Então, assim, ainda, mas ele já faz a crítica, né? Então, assim, é importante, acho que o mais importante nessa pandemia, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, o quanto a gente pode potencializar redes de solidariedade, né? Então, a gente fala, assim, de políticas públicas, a gente fala da sociedade civil organizada, e também eu aprendi essa questão que é a nossa movimentação enquanto seres históricos, né, enquanto pessoas. Então, eu participo de alguns grupos que a gente tem feito ações nesses meses todos, desde março, ações que ajudaram mulheres encarceradas, que ajudaram pessoas trans em situação de rua, que ajudaram pessoas heterossexuais, de igrejas tradicionais, com pós-doutorado desempregados. Então, assim, a gente vai criando também redes para potencializar, nos ajudar, nos acalombar, né? Então, acho que é importante estar pensando nisso, né? Então, saúde mental envolve relações, envolve afeto, envolve qualidade de vida, envolve todas essas dimensões que eu pontuei há pouco, né? E espaços de escuta, né? Principalmente, ontem eu estava conversando encontrei um conhecido aqui no condomínio, que estava com a esposa dele, vieram de São Paulo e estava aqui, e a gente falando da necessidade de espaço de escuta, né? Principalmente eu e alguns já passamos e falando que no início a gente ficou com muito medo desse momento, né? Então, medo da morte, da finitude, as perdas. Depois a coisa foi se organizando, a gente foi se equilibrando, criando estratégias, inclusive de se aquilombar online, como a gente está fazendo aqui. Então, assim, será que quais os mecanismos, estratégias que a gente pode utilizar para que as pessoas possam ter esses espaços de escuta, de acolhimento, de potencialização do que elas são, né? Até que uma pessoa disse assim, um dos meninos falou assim, não, porque é o fim do mundo, não sei o que. Eu disse, não, calma, não é o fim do mundo. A humanidade já passou por diversas pandemias e sobreviveram, né, enquanto humanidade. Então, criaram estratégias, aprenderam algo. E essa é a minha esperança, é o que tenho aprendido nesse período. Aí, agora, é claro que eu falo de um lugar que tem um certo privilégio, né? Então, assim, eu sou um profissional com ensino superior, estou empregado, sou concursado, estou no home office, né? Então, assim, eu reconheço esse lugar, né? Então, e sei também da realidade de uma série de outras pessoas. A gente vai tentando criar algo novo aí, criar esperança, né? E saúde. Esperança é saúde. É como Igor bem colocou no início da palavra dele, é ter realmente empatia, né, Adailton, com a situação geral, com tudo. A gente pode até perceber, né, e foi um bate-papo que eu e Mailton tivemos há uns tempos atrás, eu acho que meses atrás, na verdade, é sobre a importância, inclusive, da nossa presença online. Muitos se sentem só. E quando se deparam numa discussão que as pessoas se identificam, na presença de pessoas que pensam como ela, que compartilham alguns sentimentos dentro das suas redes sociais, isso já é motivador para o outro. Isso mexe a estrutura psíquica do outro. E mexendo nessa estrutura psíquica e psicológica do outro, a gente automaticamente ajuda na saúde dessa pessoa de uma forma integral. Quando a gente fala sobre a medicação, a necessidade não apenas da medicação, mas da terapia, da escuta, do estar junto com o outro, às vezes uma ligação faz uma diferença extrema na vida de alguém. E é uma coisa que eu sempre coloco, muitas vezes na pregação, às vezes a gente se preocupa em salvar o mundo e esquece de salvar aquela pessoa que está do nosso lado. Às vezes a pessoa que está do nosso lado, ela só precisa de um bom dia, tudo bem, como você está? Ela só precisa ser ouvida. Ela muitas vezes precisa apenas de um abraço, de um aperto de mão. Nesse momento são coisas que a gente vai evitar. Mas uma ligação, uma mensagem por WhatsApp, né? Pelo Facebook, um áudio, né? O saber que tem alguém que se preocupa conosco, que nos percebe como pessoa humana, isso faz toda a diferença, né? E as grandes e pequenas movimentações que as comunidades têm feito para ajudar, impulsionar outras pessoas a não desanimar,
e não caírem, né? A gente vê a ICM Rio, a ICM Fortaleza, eu vi ICM Costas também, como Cabedelo, fizeram campanhas do quilo, deram cestas de alimentos, né, material de higiene pessoal. Eu me lembro que até na ICM do Rio teve ajuda de custo um tempo também. Então, vejam que todas as comunidades da ICM no Brasil, elas estão, de alguma forma, buscando essa perspectiva de ajuda. E quando a gente fala essa ajuda pontual, a gente não tem ideia, ou até faz ideia, né, da dimensão e da proporção da ajuda que ela faz. Não apenas ao corpo físico, mas ao espiritual também, e ao psicológico, que reverbera, né, no ser humano como um todo. Isso, sabe o que eu lembrei? Rapidinho, eu lembrei, você falou de ligação, eu lembrei de uma amiga que ela fez isso. Ela ligava para pessoas, principalmente pessoas de nosso círculo, do círculo dela, que moravam só, né? E você falando, eu fui lembrando, né, a questão da mensagem. Tem gente que não gosta de ligação, né, mas você tem WhatsApp, tem vários dispositivos, várias redes sociais que pode estar ajudando nesse processo, né? Então, e uma coisa que eu pensei, que às vezes até falam de mim, é a questão do humor, né? Então, assim, como a gente experimenta, né, a potência que é a internet, né? Então, assim, não está também, não é aquela mensagem que caiu até lá, acho que foi o Igor que fez a pontuação, esqueça o Covid, não sei o que, Covid, esperança, tinha uma coisa assim, acho que teve uma coisa assim no grupo, não é nessa perspectiva, é de não olhar apenas para, né? Então a gente não nega a realidade, mas a nossa atenção não está concentrada só no Covid, né? Então a gente está vivendo uma série de outras coisas, por exemplo, o que me organizou na pandemia, né, organizou meu sono, foi a minha rotina, foi o trabalho, eu tinha que estar online plugado, eu tinha que dar aula online, né, então não podia ficar só no sofrimento, né, eu tinha que sair de mim, produzir, me encontrar com os alunos, né, refletir sobre esse momento, né, lembro até de um aluno que disse, como as aulas são terapêuticas, professor, era matéria de psicologia dos grupos, né, então assim, é importante, e isso é acampamento, mais uma vez, né, isso é produção, falando de produção de saúde, né, desses encontros. Quando eu vejo vocês, né, as fotos da celebração no Rio, dos passeios, etc., né, então, assim, já vai se cuidando, vai se reconhecendo nos outros e nas outras, nos irmãos, na comunidade. Então, acho que a quilombacia é literalmente você se reconhecer nesse outro. E que envolve o contato físico, né? Conhecer a galera no retiro. Então, a importância de ter tido um retiro presencial, e aí você já olho com mais afeto, já conheço, né? Então, é interessante esse movimento de produção subjetiva aí da experiência. Assim, até tocando nessa discussão, né, uma coisa assim que, de fato, a gente não pode, né, negar a realidade da pandemia, né, e é por isso que é fundamental o nosso aquilombamento, inclusive esse nosso, né, vertical, nesse momento, no final dessa terça-feira, dia 10 de janeiro, né, que a gente, de fato, se reúne, né, para pensar sobre as questões da nossa saúde mental, e, obviamente, dentro dessa perspectiva do não diminuir a nossa qualidade da saúde mental, né, o fato de como estamos atravessando a pandemia é fundamental, né, e aí essa tarefa que a igreja deve cumprir mesmo, né? Da gente ser esse lugar desse aquilombamento, dessa resistência, que a gente vá dar suporte aos nossos irmãos e irmãs que adoecerem, né? Principalmente dando carinho, dando afeto, dando cuidado para elas, né? Vou colocar aqui até um testemunho, né? Tem um irmão do Rio de Janeiro, o Josias, que estava lá no culto de ordenação do reverendo Gustavo, no domingo, né, e o Josias teve Covid, né, e ele, assim, ele é um pouco grupo de risco, ele é moderadamente obeso, né, ele tem um sobrepeso importante, né, e ele só conseguiu, chegou a ser internado, né, e graças a Deus não precisou ser entubado, mas ele, quando eu o vi, eu fiquei tão feliz, porque era um irmão que já tinha recebido a gente bem no Rio de Janeiro, aí já tinha tido um momento de encontro,
com ele, né? Levou a gente para apresentar o lugar que ele trabalha, que é a Fiocruz, né? É um irmão negro, né? E quando eu vi, eu fui logo abraçá-lo e disse: Olha, eu rezei muito por você, rezei muito por. Ele ficou tão emocionado, ele disse assim: Ó, reverendo, obrigado, muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que suas orações, a igreja inteira estava rezando por mim, foi o que fez com que hoje eu pudesse estar aqui. Eu fiquei muito. Eu disse: Olha, eu estou muito feliz de poder lhe abraçar novamente e tudo, porque, de fato, você ter vencido a Covid é um dos, dentre as lideranças, né, a mais notória liderança vencedora da Covid-19. Então, essa rede de aquilombamento, né, de solidariedade mútua, ela é fundamental para a nossa saúde mental, inclusive para a gente reorganizar os nossos pensamentos também sobre essa pandemia. Não com negacionismo, tá? Mas principalmente olhando a realidade de frente, encarando e tendo esperança, né? A esperança que deve nos motivar, né? Mas esperança sem negar o que está acontecendo, que é o que eu acho importante. Pronto, E alguém? isso é uma. E esse é o ponto. Eu acho que desse ano o ato de se aquilombar pode se resumir nessa palavra, né? Ou pelo menos nesse verbo, esperançar, né? Que nós continuemos a esperançar por dias melhores, que a gente possa esperançar num estar juntos novamente num retiro presencial, né? O retiro virtual é interessante, Se esse Deus, contato, mas só um minutinho, né? Mas se Deus quiser, nós conseguiremos ter o nosso retiro em Teresina, né? Em setembro, né? Com a graça de Deus, a grande maioria já estará vacinada, né? E a gente vai conseguir sim, né? Com a fé de, já estávamos falando isso, inclusive, lá no Rio de Janeiro, né? Nos encontros que nós tivemos, eu, o reverendo Cristiano Valério, com os irmãos e irmãs da igreja do Rio, né? E também aqueles de outras igrejas que estiveram lá, né? Da ICM São Paulo, da ICM Mariporã, que é a reverenda Alexia, e também irmãos de outras denominações com os quais nós pudemos falar, né? E falávamos alegremente da grande possibilidade de estarmos em Teresina, né? E esse ano, né, como o encontro será no Nordeste, acredito que será uma ótima oportunidade, né, de nós, da rede Nordeste da ICM, nos fortalecermos ainda mais, estando juntos presencialmente, né, e será um momento, né, em que a gente vai conseguir sarar, inclusive, muitas feridas nossas através de abraços, né? Quantas feridas já foram saradas de cada um e de cada uma de nós num simples gesto de um abraço num retiro nacional, né? Então, esse ano, com a graça de Deus, nós teremos essa oportunidade. E isso vai ser para nós um motivo de imensa alegria, né? E vai ser um bálsamo, né? Curador nas nossas vidas, se Deus quiser. verdade. E isso é esperançar, né? É esse ato constante de esperança, essa ação constante de ter esperança. Bom, e eu acho que dentro dessa perspectiva, eu acho que mentalmente saudável, né, que a gente possa estar sempre unidos, seja de que forma for, né? Aí eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo, porque eu também tenho alguns colegas muito próximos que toda semana faziam uma ligação. Se ligava, fazia essa ligação toda semana. E teve um dia que, por causa de uma das lives que teve daqui da igreja, eu estava tão cansado que eu não fiz a ligação. Quando foi no outro dia, de manhã, essa pessoa me liga. O que foi que aconteceu com você? Você está bem? Porque você tem o costume de me ligar todo dia a tal hora. E por que você não fez? Você realmente está bem? E é esse vínculo que você acaba construindo e você percebe o quão importante você é para o outro, né? Que dá aquela percepção de que nós não somos sós. Porque, de fato, o ser humano ele não é
pelo menos psicologicamente, me corrija daí se eu estiver errado, psicologicamente ele não é constituído em suas plenas faculdades mentais para ser aquele ser isolado do resto do mundo. Ele precisa estar em constante aquilombamento. E quando a gente se sente aquilombado, mentalmente, pelo menos, pode não ser uma cura total, mas pelo menos é um grande alívio. Nos dá um grande alívio mental. Aí se constrói na relação com esse outro, né? Então, através desse, nós somos, entre os mamíferos, os mais prematuros, né? Então, para aprender a linguagem, para aprender a cultura, os valores, as ideologias, tudo a gente depende de um outro, de outros, né? Isso é importante para a nossa construção. E só alguma coisa, você falou esperançar, eu lembrei logo de Paulo Freire, né? Então, assim, esperançar, algumas pessoas acham que esperando, vem do esperança, do esperar apenas, mas não. Esperançar envolve movimento, né? Até escrevi aqui para não esquecer, envolve movimento, transformação, enlaçamento, construção de estratégias, afetos, né? Então, assim, é o que nós estamos construindo, por exemplo, a gente não está parado, né? Então, assim, a pandemia não nos paralisou, a gente continuou celebrando, a gente continuou se aquilombando, a gente continuou construindo estratégias, e isso é interessante, né? A relação com os outros e outras, que a gente vai se construindo, se constituindo, e isso é para a vida toda, até a hora de nossa morte, a gente está nessa dependência de outros e outras. E é bom falar disso, dessa relação de dependência numa sociedade tão individualista como a nossa, né? Essa lógica neoliberal, individualista, a qual acredita-se que as pessoas dão conta de si sozinhas, e não é bem assim. E verdade, é justamente nesse momento pandêmico que a gente, pelo menos eu tirei muito para fazer essa autorreflexão, me colocar de frente ao espelho, né, e ter um debate bem franco entre eu e eu, para depois ter um debate bem franco entre eu e o outro. E eu acho que deu para perceber isso bastante durante essa pandemia, durante todo esse processo pandêmico, justamente a necessidade do outro, quanto nós sentimos necessidade do outro em nossa vida, em nosso cotidiano, né? Quando o Igor falava, né, no próximo retiro, em Teresina, o abraço que cura. Ai, já deu vontade de chorar, não vou mentir, gata, porque eu digo que os retiros da ICM, ele é marcado por esse afeto, por esse abraço, sabe? De irmãos que a gente tem em todos os locais desse Brasil afora, mas que quando a gente se encontra, parece que, nossa, o mundo para esse encontro, para esse abraço, né, para essa troca de afeto tão verdadeiro. E como o Igor coloca, o quanto o abraço cura, é curativo, é o abraço do perdão, o abraço do amor, né? Tantas conclusões precipitadas, quantas coisas, acontecimentos, e ali é o nosso momento de cura, de libertação, né? O momento que a gente se abraça, né? Chora junto, e é esse momento realmente que mexe com a nossa estrutura. E a pandemia vem ensinando, sim, o quanto nós necessitamos do outro, o quanto esse nosso tema de saúde e resistência, ele está ligado à nossa vivência, ao nosso dia a dia, não está ligado apenas à medicação, não apenas à conversa com um terapeuta, não diminuindo, lógico, mas esse convívio no nosso círculo diário, né? Quando a gente até nos cultos provoca, afasta a mesinha aí, vamos dançar, vamos soltar, né? Vamos louvar com bastante alegria. Essa perspectiva de sai do sofá, sai dessa cama, né? Vai mudar o teu cotidiano, bota aquele louvor e começa a dançar mesmo na sala. Meu esposo, ele tem a mania de botar o som para ele escutar os louvores, as músicas dele, e quando eu dou por fé, quando ele não está com o pente na mão, ele está com o microfone, que é só a base do microfone, cantando. Deixa para onde a senhora vai assim? Ah, me deixa, que estou vendo todo o meu público ali. É um trabalho psicológico que ele faz nele mesmo. E faz no outro, porque a gente acaba se divertindo. Quando eu saio, quando eu volto, já sei que tu estava no teu show particular. Mas é uma forma de se trabalhar sobre esse processo pandêmico, né? Na sua questão de saúde,
E a saúde, ela está ligada a tudo, né? Não só a um hospital, não só a UPA, não só a um núcleo em si de saúde. A saúde é a nossa vida, é a nossa respiração, a nossa forma de olhar, a nossa convivência, e a gente vê o quanto realmente esse processo pandêmico ele vem manifestando em cada um, realmente, o que é a saúde, o que é a necessidade do outro, e o quanto não podemos ser individualistas, porque nós não conseguimos viver sozinhos, de forma alguma. Nós não somos indivíduos isolados do resto do mundo. Fomos feitos para viver em verdadeiros quilombos, aquilombados de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão, de alegria, de afeto. Tudo isso forma a nossa saúde, forma a nossa vida. Perfeito. Sabe o que eu lembrei? Quando você está falando do cuidado, a gente sempre se remete aos humanos, né? Entre nós, seres humanos. E na pandemia eu aprendi que cuidar também é cuidar dos outros seres, né? Então, foi na pandemia que nos chegou aqui o nosso cãozinho, o Muffy, né? Então, assim, o quanto eu tenho aprendido também a sair de mim, né? Porque cuidar do outro tem essa coisa que é sair de si, né? De cuidar do outro, do andar, do passear, de tecer relações, né? Então, eu tenho aprendido muito na relação com o cãozinho, né? Com o animal, essa experiência do cuidado. E que potencializa minhas relações. Eu moro no condomínio, né? E aí um monte de gente que a gente mal se falava, hoje já sei uma galera que tem cachorros ou gatos, que está passeando, já para, já conversa, já dialoga, já cria redes, já cria grupos no WhatsApp, já reivindica coisas. Então, assim, acho que a experiência do cuidado acho que é um tema interessante também para a gente discutir, enquanto essa disponibilidade, abertura para o outro, produz também em nós saúde, né? Então, assim, é importante, né? Não é o cuidado que acaba com você, né? Então, assim, porque tem essa discussão também, muitas vezes eu cuido exageradamente do outro, esqueço de mim, mas é um cuidado que potencializa o outro e potencializa a mim, né? E aí não tem como não lembrar da nossa querida Santa Dulce, Irmã Dulce, prefiro chamar Irmã Dulce do que Santa Dulce, eu acho mais afetivo para mim. Então, assim, a experiência do cuidar do outro, né? Produzir saúde e transformar as estruturas sociais. Acho que isso é muito interessante a gente pensar também. Bom, gente, o nosso bate-papo está maravilhoso, mas a gente já vai em 48 minutos de live. Já dou, enquanto encaminhamento, uma proposta temática para a próxima live, que aí, pastor, olhe, organize bem o próximo tema, né, que é essa questão do cuidado e autocuidado. Então, vou pedir para que a gente faça as nossas considerações finais. Agora, como a gente vai fazer o inverso, né, eu vou pedir para o reverendo Igor começar. Pronto, obrigado. Eu até coloquei aí que eu estou com a carga um pouco baixa aqui do celular, estou preocupado, mas acho que dá para finalizar sim. Colocar aqui a questão da saúde mental, né, principalmente nesses tempos pandêmicos, né, ela deve sim ter um papel de centralidade nas nossas discussões, né? Isso é principalmente dentro da perspectiva de que, como ICM, somos comunidades, somos pequenos quilombos, né? E muitas vezes a vida comunitária, ela em si, já gera rusgas entre as irmãs e os irmãos, né? Comunicação mal feita, muitas vezes, e nesse momento, é o momento em que a gente necessita, né, de fato, de entender que a igreja, né, o nosso aquilombamento, ele é fundamental para a manutenção da nossa saúde mental. E essa manutenção da nossa saúde mental não é um processo isolado, não é um processo que se faz solitário, mas que se faz com a ajuda, com o apoio de toda a comunidade. Inclusive, ajuda e apoio esse da comunidade, que pode ser também da pessoa, quando necessário, procurar o serviço de saúde, né, procurar uma atenção por um centro de atenção psicossocial, por exemplo, né, que são os CAPs, uma política pública muito bonita do SUS, né, que precisa ser cada vez mais valorizada, tem sofrido um certo desmonte nesses 2 anos, né, mas mais uma pauta que a gente também tem que lutar, né, para que não haja esse desmonte, não haja desmonte da política pública do SUS,
do tratamento do antirretroviral para HIV, que não haja o desmonte do tratamento, né, ou das redes de tratamento de saúde mental, que contam não somente com médicos, mas enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, que são uma equipe multidisciplinar importante, que dá atenção a essas pessoas, né, que ajuda muito. Então, dentro disso aí, é encampada também dentro da nossa vida comunitária de ICM, essa luta também pela saúde mental, não somente daquelas que se dizem nossos e nossas, mas de todas as pessoas. É isso. Obrigado, gente. Adailton, fique à vontade. Pronto, eu quero, já em concluindo, né, parabenizar por essa live, por esse encontro, por esse quilombo que nós formamos aqui virtualmente, né, e que a gente possa buscar continuar construindo essas estratégias, né, fiquei muito feliz com o tema da comunidade para esse ano, né, então, assim, bem propício, né, bem antenado com, inclusive, com o ano que acabamos de concluir, né, que a gente possa construir sempre essas redes de solidariedade, de afeto, de potencialização, de reflexão. Parabéns também a ICM Cabedelo, né, que vai fazer 15 anos, a gente. Quantos anos? 15 já? Nada, nós somos ainda uma criança. Me corrija se eu estiver errado, são 7 anos, pastor. 7 anos, pronto, bem simbólico. 7 anos é um dos meus números prediletos, inclusive, que vocês possam celebrar, ser resistência, aquilombamento no território de vocês. E agora, nem é mais o território de vocês, né? Com a internet, com o que a gente aprendeu no ano de 2020 em todo o Brasil, né? Parabéns a nós. Pastor? São 7 anos de igreja, né? Na verdade, a gente demarcou o ano, o dia, mês e ano que nós realmente celebramos a primeira ceia do Senhor, né? Na verdade, nesse conjunto, são 8 anos como comunidade, como quilombo, né? Mas 7 anos realmente como igreja, na partilha do pão e da ceia. Nós demoramos 1 ano para a gente realmente se decidir, é isso, e vamos caminhar. Então, só tenho que agradecer por mais esse papo, essa bolacha com café é uma coisa bem, como é que a gente costuma dizer, bem cotidiana nossa, né? Espero que realmente o papo tenha suado suavemente aos ouvidos de quem nos escuta, aos olhos de quem nos vê. Compartilhem, comentem, coloquem suas perguntas, né, nos chats, para que a gente também possa estar respondendo. Terça-feira que vem é mais um bate-papo, café com bolacha, com uma temática diferente, para que a gente possa cada vez mais celebrarmos juntos a vida, acima de tudo. E você que pode colaborar, né, conosco nesse processo, é muito simples. Vai lá no YouTube, acompanha aí sem cabedelo, vai nas nossas páginas, curte, compartilha, peça até uma temática, põe aí uma proposta, né, de tema para que a gente possa estar trazendo e refletirmos juntos, porque esse é o nosso objetivo, é trazer temas que sejam do nosso cotidiano, que sejam inclusive também do cotidiano da igreja, para que a gente possa partilhar esses bate-papos cada vez mais gostosos, né, nas nossas redes sociais. Então, obrigado, Adailton, obrigado ao reverendo Igor, né, que eu acho que o celular dele com certeza descarregou geral, realmente agora, mas fica a nossa gratidão por esse tempo, por esse espaço, ao diácono Mailton, que está segurando a peteca, né, eu vou para um lado, vou para o outro, Mailton, não cheguei em casa, Mailton, eu estou aqui no trabalho, eu estou correndo atrás de trabalho, enfim, Mailton vai segurando de um jeito e outro, mas Mailton está aí. Inclusive, a propositura é de Mailton, né, do Café com Bolacha. Então, assim, a gente tem vivido momentos maravilhosos quanto comunidade, mesmo em meio à pandemia. E a gente só tem que agradecer a Deus por tudo isso que ele tem feito. Então, muito obrigado. Bom, nas minhas considerações finais, eu vou agradecer mais uma vez a Adailton. Ainda bem que o registro vai ficar gravado para o reverendo Igor ver depois, os agradecimentos que eu vou fazer a ele também, por ter aceitado estar conosco aqui em Cabedelo, que acabou
sendo Cabedelo, esse ambiente meio virtual, e convidar vocês para a próxima terça-feira. A temática vai ser sobre aquilombando-nos, diversidade religiosa em resistência. Menino, deu um branco de 5 segundos, onde a gente vai debater um pouco sobre as questões da resistência, né, no âmbito da diversidade religiosa, que é uma das pautas que aqui em Cabedelo a gente tem muito forte. E mais uma vez agradecer a você que está nos assistindo, né, ao Wallace também, que acompanhou um pouquinho a gente. Meu irmão, um beijo para você e um beijo para cada um de vocês que nos acompanharam nessa live. Abraço enorme para cada um, para cada uma. Adailton, leve os meus abraços mais do que fraternos para toda a comunidade de Salvador. Eu espero que quando o Igor rever esse finalzinho também leve os meus abraços mais fraternos para a comunidade de Fortaleza, né, que são duas grandes comunidades muito próximas e muito unidas a gente. Irmão Wallace, leve todos os meus também abraços fraternos para a sua comunidade. E que Do Rio. vejo do Rio. Esqueci por 5 Rio. segundos. O Wallace é do Rio. E vejo vocês terça-feira. Só um lembrete, né? Cientes que todas essas lives elas vão desembocar lá na frente na mesa de diálogos que vai ser nas vésperas do aniversário da igreja, não é isso, Mailton? Que vai a dia mesa vai... Isso, a mesa esse ano vai ser de forma virtual, tem certificação como todos os anos, então quem puder, corre lá, já faz tua inscrição, né? Porque nas vésperas da festa da igreja vai ter mesa de diálogos, sim. Então, beijo enorme para cada um, cada uma, e até mais.